capítulo 24, versículo 15. Aleluia. Josué, capítulo 24, versículo 15. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Pode guardar sua Bíblia, sentar no seu lugar, feche os seus olhos e peça a Deus para falar com você nessa noite. Senhor Deus, Pai de misericórdia, Pai de glória, nessa noite, Pai, eu quero pedir ao Senhor que essa palavra, Deus, venha trazer transformação sobre a nossa vida. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa, Deus, usar a minha boca nessa noite para trazer, Deus, o mover do teu Espírito sobre essa igreja. Que em nome de Jesus, ó Pai, a tua palavra que nós sabemos que é viva, que é eficaz, que traz cura, que traz mudança de vida, que essa palavra, Deus, venha trazer todos esses efeitos sobre a nossa vida nessa noite, ó Pai. Fala conosco, Espírito Santo. Tira de nós aquilo que possa impedir que a tua palavra, Deus, venha entrar, venha fazer morada e venha, Deus, trazer uma transformação na nossa casa, na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? A Bíblia, ela fala, Deus, muito. Deus fala muito sobre a família. E a família, igreja, é o plano de Deus para a nossa sociedade. A importância da família, ela é destacada em várias passagens bíblicas. Em tempos de crise, em tempos de desafios, muitas vezes as famílias precisam do mover do Espírito Santo de Deus para permanecer unidas, para permanecer em pé, para permanecer como o plano de Deus, da forma que Deus quer para a nossa casa e para a nossa família. E Deus, nessa noite, Ele quer dizer para a gente que Ele pode restaurar a nossa casa, que Ele pode restaurar a nossa família, que Ele pode restaurar aquilo que foi perdido. Hoje nós sabemos, igreja, que o maior investimento do diabo é destruir as famílias. Ele tem tentado de todas as maneiras mostrar que a família é um projeto falido. Ele tem tentado de todas as maneiras desestruturar as famílias, porque ele sabe que a família é um projeto de Deus e que se a família estiver solidificada, aquela família não vai desviar dos caminhos do Senhor, não vai cair nas tentações, nas armadilhas que Ele coloca para que a gente saia da presença de Deus. Então, igreja, o diabo tem investido pesado na família, ele tem investido pesado em destruir as famílias. Ele ataca o esposo, ataca a esposa, ele ataca os filhos, ele vai armando ciladas, ele vai armando armadilhas, ele vai trazendo desestrutura para dentro das nossas casas, igreja. Mas hoje Deus quer dizer para a gente que tudo que foi perdido, tudo que foi quebrado, o Senhor pode restaurar. Amém? Nós temos ministrado sobre o projeto Missão 70. Essa semana nós visitamos várias casas e nós ministramos sobre a família, sobre o poder da restauração de Deus sobre a família. O Salmo 127:1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Então eu começo dizendo para vocês, igreja, que nós precisamos reconhecer a necessidade que nós temos da presença de Deus dentro da nossa casa. Por que muitas vezes a família tem estado desestruturada? Porque as pessoas não entendem que Deus precisa ser essencial para que a família permaneça unida, para que a família permaneça de pé. Nós precisamos, igreja, reconhecer que nós sozinhos não conseguimos
dentro da minha casa. Então, igreja, o que Deus está me dizendo aqui, sabe o que é? Que nós precisamos identificar na nossa casa quais são as áreas que precisam de uma cura do Senhor, quais são as áreas que precisam da presença de Deus. Nós precisamos reconhecer a necessidade que nós temos da presença de Deus dentro da nossa casa. Às vezes, a igreja fala assim: olha, mas eu dei de tudo pro meu filho, eu eduquei o meu filho, eu disse para ele o que era correto fazer. Mas talvez, igreja, nós pecamos não mostrando para os nossos filhos que Deus precisa estar na vida deles. Às vezes nós não colocamos no nosso coração, no nosso filho, o temor a Deus. E isso, igreja, desestrutura a sua família, traz tristeza para a nossa casa. Às vezes, igreja, você tem trabalhado como esposa ou como esposa, tem feito o melhor dentro da sua casa. E às vezes você se pergunta: por que não minha casa ainda está desestruturada? Por que as coisas não caminham ainda? Talvez, igreja, seja porque está faltando o construtor dentro da sua casa, em alguma área dentro da sua casa. Talvez tenha algum relacionamento que ainda esteja rompido dentro da sua casa, que está precisando da presença de Deus. Talvez dentro da sua casa não tem paz, aquela paz que você diz assim: olha, como é bom estar na minha casa. A nossa casa tem que ser o melhor lugar que a gente queira estar, porque lá é o nosso acesso, lá é a nossa base, é a partir de lá que nós vamos construir outras coisas. Então nós temos que estar na nossa casa e ter paz e harmonia dentro da nossa casa. Se não está acontecendo, igreja, é porque nós precisamos reconhecer que nós estamos precisando de Deus dentro da nossa casa, ou em algumas áreas da nossa vida, ou em todas as áreas da nossa vida. E aí o Senhor nos convida, igreja, para que nós venhamos ter um arrependimento e também trazer perdão para dentro da nossa casa. Colossenses 3,13 diz assim: suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoa como o Senhor lhes perdoou. Igreja, não dá, é impossível, igreja. A sua família está bem estruturada se não houver perdão dentro da sua casa. Sabe o que nós precisamos entender? Que nós somos seres imperfeitos, que eu sou um ser imperfeito, meu esposo é um ser imperfeito, meus filhos são seres imperfeitos, e que eu preciso continuamente perdoar eles e entender as fraquezas deles dentro da minha casa. Às vezes o diabo usa, igreja, dessa nossa diferença dentro da nossa casa, porque nós somos pessoas diferentes. Nós somos diferentes, cada um de nós tem uma personalidade, cada um de nós tem uma maneira de ver as coisas. Quando você se casa, são dois mundos diferentes que se unem. O seu esposo, a sua esposa, ele vem de uma criação, ele vem de uma rotina ali dentro da casa dele, de costumes dentro da casa dele, assim como você também. Hoje a gente vê famílias se separando, logo casou porque incompatibilidade de genes. Sabe o que é isso, igreja? É falta de Deus. Porque se Deus tiver, você vai entender que o outro precisa do seu perdão e precisa que você compreenda ele e que você conviva com ele, para que a família possa ir bem. Você imagina se Jesus olhasse para mim e para você pela forma que nós somos? Erramos, 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 erramos. Somos imperfeitos. E por mais que o Senhor nos ensine, nós continuamos pecando, igreja. Então nós temos que colocar no nosso lar esse amor que Deus tem por mim,
E às vezes você fica, nossa, triste, ou com seu esposo, alguém da sua casa, seu filho, olha para você, te fala uma palavra que dói, e você fala, meu Deus, por que eu preciso escutar isso? Por que Deus vai ter que passar por isso? Só ofereça perdão. Ofereça o perdão, a graça sobre a vida dessa pessoa, igreja. O perdão é essencial para que haja cura nos nossos relacionamentos. Sem perdão é impossível que a nossa casa seja restaurada. Não dá, igreja. Então limpa o seu coração. Ofereça perdão para as pessoas que estão junto com você dentro da sua casa. Ofereça perdão para as pessoas que precisam. Ah, mas ele que errou, ela que errou. Seja você a presença de Deus dentro da sua casa. Seja você a ofertar, mesmo que foi o outro que ofendeu você. Porque assim você ensina para ele sobre perdão. E também, igreja, aprenda a reconhecer os seus erros, arrepender dos seus erros e mudar também as atitudes que feriram a pessoa. Às vezes o nosso jeito de falar, às vezes o nosso jeito de agir. Busque a cada dia fazer as coisas de uma maneira que vai trazer a presença de Deus para dentro da sua casa. Outra coisa que é muito importante, igreja, é que a gente consagre a nossa família ao Senhor. 2 Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei e curarei a sua terra. A oração em família, igreja, ela fortalece os laços familiares. E sabe o que é mais importante? Quando você ora com a sua família, você diz para Deus: Senhor, intervenha nas nossas dificuldades. Quando você ora em família, você está dizendo para Deus: olha, Senhor, eu te dou o controle da minha casa, eu te dou o controle da minha família. O que eu não puder fazer, Senhor, faça por mim. Quando nós consagramos a nossa família, igreja, significa que nós estamos entregando para Ele o controle total da nossa família e dizendo para Ele: Senhor, toma a direção de todas as decisões que precisam tomar dentro da nossa casa. Nós estamos entregando uma chave nas casas que nós estamos visitando. Essa semana nós entregamos a chave da família. E eu disse assim nas casas que nós fomos visitar. Eu disse: olha, essa chave você coloca no seu chaveiro da sua casa. Para todos os dias, quando você for abrir a porta da sua casa, você se lembrar que você precisa consagrar a sua casa ao Senhor. Que você precisa consagrar a sua família ao Senhor. Então, igreja, Josué, ele tomou uma decisão aqui que muda a nossa casa, que muda a nossa família. Nós lemos aqui em Josué 24:15 que ele disse que ele estava ali, o contexto dessa situação é que Josué ele estava com o povo, né? Tinha acabado de alcançar a terra prometida. E junto com aquele povo de Deus, o povo escolhido de Deus, tinha também muitas outras nações, tinha muitos outros povos, pessoas que serviam vários deuses, assim como nós também, igreja. Nós vivemos igualzinho ao povo de Deus, lá desde quando, né, o mundo é mundo, desde quando Deus criou Adão e Eva. É Deus tentando refazer a aliança e nós cometendo pecado. É Deus ter misericórdia e nós nos afastando. E aí Josué, quando ele chega na terra prometida, ele chama o povo, muitas pessoas. E ele diz: olha, vamos refazer a nossa aliança com Deus. Vamos refazer o nosso compromisso com Deus. E ele começa então
misericórdia deles. Pessoas que Moisés subia para orar, aquele povo ia, levantava ídolos, bezerros de ouro, para poder idolatrar. Josué está dizendo para eles: olha, vocês sabem a quem os seus pais serviam. Conosco é diferente, igreja. Não. Estou falando da minha casa. A minha casa veio de idolatria de costumes. Na minha casa, eu fui ensinada a viver na idolatria e nos costumes, em vãs repetições, a fazer aquilo que minha avó fazia, que meu pai fazia, que meu tio fazia. Mas um dia foi me apresentado, assim como Josué estava apresentando para aquele povo, e disse: olha, vocês têm uma decisão na sua mão. E assim como Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, nós temos na nossa mão a decisão de ter bênção ou de ter maldição na nossa casa. Nós temos na nossa mão o poder da vida e da morte dentro da nossa casa. E ele diz para o povo: quem vocês irão servir? O que vocês irão escolher? A bênção ou a maldição? A morte ou a vida? Vocês querem escolher aos deuses de vossos pais, que eram aqueles que eram rebeldes contra Deus, que idolatravam tudo que é tipo de coisa? Vocês querem servir aos deuses das nações vizinhas das suas aqui? O Deus dos amorreus, dos filisteus, dos saduceus? Aí você vai dizer assim: olha, pastora, mas nós não vivemos junto com os saduceus, com os amorreus. Não. Mas hoje nós temos os deuses contemporâneos. Os deuses contemporâneos hoje são piores do que os deuses dos saduceus e dos amorreus, igreja. Sabe por quê? O Deus contemporâneo hoje, às vezes, está aqui, ó, na palma da nossa mão. E nós preferimos muitas vezes gastar 1 hora, 2 horas olhando rede social, lendo o que não é da nossa conta, do que sendo alimentados pela presença de Deus. Isso não é você trocar a Deus? Muitas vezes, igreja, nós trocamos Deus pela a nossa vaidade. Eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar muito, eu preciso me vestir bem, eu preciso comer bem, eu preciso morar bem. Então eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. Aí nós vamos lá para Salomão: vaidade das vaidades. E nós escolhemos outros deuses que não o nosso Deus. O povo hoje tem sofrido, igreja. O povo hoje tem sofrido porque faz mal escolhas. Nós temos visto famílias destruídas. Por quê? Porque fazem escolhas erradas. Porque escolhem servir deuses mundanos. E eu não estou dizendo de imagem, não. Eu estou dizendo de servir prazeres da carne, prazeres do mundo. Festas, rede social, bebida, droga, dinheiro. E até o comodismo e a preguiça. Porque todo mundo tem tempo e tem coragem para tudo, menos para servir a Deus. Se tiver uma festa, bora! Opa, me dá 5 minutos que eu estou pronto. Ou tem um culto, bora! Não dá. Nossa, o dia hoje foi cansativo. Trabalhei demais hoje, estou cansada. Amanhã é segunda-feira. Vou chegar na igreja 9 horas da noite, cansado. Ou não dá. Deixa para a próxima. O povo tem sofrido, igreja, porque faz mal escolhas. Tem escolhido a maldição, tem escolhido a morte. Mas Josué diz uma coisa muito bonita aqui. E ele diz assim: vocês podem escolher quem vocês quiserem. Mas ele diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele assume aqui, igreja, a responsabilidade, não só dele
E muitas vezes durante o nosso dia nós temos a opção de orar ou de mexer na rede social. Muitas vezes nós temos a decisão de ir para a igreja ou ficar em casa vendo televisão. Todos os dias nós somos confrontados. Ou eu ocupo o meu dia inteiro com os meus serviços, com os meus prazeres, ou eu separo o melhor do meu dia para falar com Deus. Então todos os dias, igreja, nós somos confrontados com essa pergunta: a quem vocês estão servindo? A quem nós estamos servindo? Cada escolha que nós fazemos, cada atitude que nós tomamos, nós estamos decidindo a quem nós estamos servindo. Assim como Josué, nós somos chamados todos os dias a renovar uma aliança com Deus diariamente, fazendo sempre a escolha de viver para Ele em todas as áreas da nossa vida. Sabe qual é uma coisa linda de aprender, igreja? É que quando você escolhe servir ao Senhor, você tem aí milhares de promessas que a Bíblia diz que vai te acompanhar. Amém? Quando você decide fazer a coisa certa, todas as vezes que te é colocado para decidir durante o dia o que você vai fazer, bênção ou maldição, o que você vai decidir? Quantas vezes nós somos confrontados? Nosso Brasil, infelizmente, tem essa maldição do jeitinho brasileiro. E às vezes eu prefiro dar um jeitinho para ficar tudo bem para mim e o resto aqui, né? Vai tocando. Todas as vezes nós somos confrontados no nosso trabalho a fazer a coisa certa ou a coisa errada, nós estamos decididos que nós queremos carregar promessas ou maldições na nossa vida. Toda vez que nós somos confrontados a perdoar as pessoas ou não perdoar, nós estamos sendo confrontados para escolher a quem eu estou servindo. E aí você pergunta: será que Jesus perdoaria? Seja essa a resposta. Amém? Então, igreja, nós devemos entender que quando nós colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, a nossa vida, a nossa casa vai ser abençoada. Ele vai nos guiar, Ele vai nos proteger, Ele vai nos dar força para enfrentar os desafios que são colocados diante de nós. Mas sabe outra coisa? Essa escolha também exige renúncia da nossa parte. E essa é a parte que nós não queremos. E nós temos que renunciar o tempo inteiro esses deuses que o mundo nos oferece. Nós temos que renunciar esses ajeitos que o mundo nos oferece. E viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. Mesmo quando isso vai contra a sociedade. Como assim? Simples. O povo sempre fala assim, ó, eu já falei isso várias vezes aqui. O povo costuma dizer assim: a voz de Deus, a voz do povo é a voz de Deus. Não existe mentira maior do que essa. A mesma multidão que aplaudiu Jesus no domingo de Ramos, na sexta-feira da mesma semana estava gritando: crucifica, crucifica. A mesma multidão de Jerusalém. Então, a voz do povo não é a voz de Deus. E andar contra a voz do povo, às vezes é muito difícil. Andar contra a voz do povo, às vezes é muito difícil. Porque as pessoas vão te julgar, as pessoas vão rir de você. Ah, é o certinho, é o santinho, o papá. Mas tenha certeza de uma coisa: a recompensa vem de Deus. A recompensa vem de Deus, igreja. E se você fizer a escolha certa todos os dias, decidindo servir a Deus todos os dias, mesmo que isso,
E quando o hino estiver tocando, você vai tomar a sua decisão. Fica de pé no seu lugar, feche os seus olhos e comece a pensar na sua família agora. Comece a pensar na sua casa agora. E comece a identificar onde está faltando a presença de Deus dentro da sua casa. Em que área da sua casa está faltando a presença de Deus? Será que é na sua comunicação com seu esposo? Será que é no seu trabalho? Será que é nas suas atitudes, no seu jeito de falar? Em que área da sua vida você precisa reconhecer que você precisa da presença de Deus essa noite? Hoje a salvação vai entrar na sua casa. Hoje a salvação vai entrar na sua família. Vai falando para o Senhor, Deus, mexe as estruturas essa noite, Pai. Vai balançando as estruturas, Deus, de cada casa, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Que os anjos